como ter o abdômen definido. E, gente, caraca, é impressionante como se você tiver com o abdômen definido, já se considera que você tem um shape legal. O abdômen definido já é uma parada que entende que o shape tá bom, né? Eu acho isso bem interessante. Às vezes a pessoa, ela nem tem o físico tão desenvolvido, mas se o abdômen estiver definido, ela já se enquadra numa categoria de pessoas que têm um shape bacana. É uma parada que é muito, vamos dizer assim, desejável. Eu falo de uma palavra que vai diretamente de encontro com o nosso próximo evento que tá chegando, que é o invejável. Ter um abdômen definido, ou melhor dizendo, né? O abdômen definido é muito invejável. É uma coisa que muitas pessoas desejam, muitas pessoas querem, fazem coisas assim absurdas às vezes para isso. Não sei se você, assim, algumas pessoas com certeza sabem, mas existe um tipo de lipoaspiração. Os caras vão, eles fazem uma lipoaspiração no formato da musculatura do abdômen. Ou seja, mano, os caras desenham literalmente o abdômen. Absurdo, velho. Assim, absurdo. O que a galera faz, né, dentro dos procedimentos estéticos para conseguir ter o abdômen definido. Mas a nossa proposta aqui não é essa. A minha proposta com vocês é ensinar meio que o passo a passo para você conseguir ter o seu abdômen definido de uma forma saudável. A barriga perfeita. Quando a gente fala de abdômen definido, a gente vai nisso aqui, né, ó. O Googlezão brabo mesmo. Então a gente tem, ó, esse abdômen aqui tá legal pra gente ilustrar. Então a gente tem isso aqui. Gente, quando eu mostro isso aqui, o que a gente tá vendo aí é isso aqui, ó, é a musculatura, beleza? Reto do abdômen. Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma outra imagem aqui que mostra. O que a gente tem é o aparecimento desse músculo, beleza? Coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que a gente vai aprofundando aqui. Seguinte, primeiro, você percebe que tem uma parada branca aqui, ó. Aqui tá vermelho e aqui tá branco, né? Ó. Então a gente tem fibra e basicamente tendão, certo? Então a gente tem músculo e uma outra parte que conecta um músculo no outro. Essa outra parte, ela, caraca, a gente pode até considerar que ela não aumenta de tamanho. Tem uma parte que conecta ali. Aí músculo, uma parte que conecta. Então a gente tem músculo que aumenta de tamanho, beleza? E essa partezinha branca que não aumenta de tamanho. Outra informação importante. Percebe que o abdômen, ele tá preso aqui em cima. Essa parte toda do meio dele aqui, ó, não é presa em lugar nenhum, ela é solta. E aí ele é preso de novo lá embaixo, ó, certo? Então ele tá preso aqui em cima e tá preso lá embaixo. A gente consegue entender que, primeiro, o abdômen, ele é um músculo e quando a gente pensa na definição do abdômen, o que é, na verdade, é a definição de um músculo que existe aqui na nossa pança. E alguns lugares ali daquele músculo tem uma partezinha que não é músculo. Então o músculo, ele hipertrofia, ele aumenta de tamanho, e a outra parte não hipertrofia, não aumenta de tamanho. E aí entra essa outra questão que eu falei, que o abdômen ele é preso lá em cima e no meio é solto, e ele vai ser preso de novo lá embaixo. Essas coisas que eu tô trazendo, elas são importantes, porque como é que faz para ter o abdômen definido? Eu vou te trazer aqui o passo a passo, mas eu quero que você entenda primeiro como que a gente constrói isso. Então assim, ó, a primeira questão, que é a mais básica de todas aqui, é o seguinte: para você conseguir ver o abdômen, a gente precisa ter um percentual de gordura baixo. Para a gente conseguir ver essa musculatura aqui, a gente precisa ter um percentual de gordura baixo. Exatamente porque, gente, a gordura, ela tá em cima desse músculo. Se ela tá em cima do músculo, ela esconde esse músculo. Então, assim, a gente já começa a falar, porra, então, uma questão que a gente precisa aí é ter o abdômen, para aparecer, é ter o percentual de gordura baixo. E aí, deixa eu trazer uma história que é muito legal para vocês. Certa vez, eu tava num curso de musculação especificamente. E era um curso da Federação Paulista de Fisiculturismo. E me recordo claramente que o professor que estava dando aula, ele disse assim, ó, gente, um atleta de fisiculturismo tem um abdômen definido? O que vocês acham? E ele disse assim, ó, muitos atletas de fisiculturismo não fazem abdominais. E eu vou falar para vocês que isso se aplica até hoje. Claro, existem atletas que fazem, mas de verdade existem atletas que não fazem. E por que então esse atleta, ele sobe no palco com o abdômen super definido, sendo que nem abdominal ele faz? Qualquer pessoa vai ter o abdômen definido se tiver um percentual de gordura baixo. Qualquer pessoa. Fazendo abdominal ou não. Vocês já repararam
repararam? Às vezes vocês vê uns caras na rua coletando material reciclado e aí o cara tem o abdômen definido. Gente, pedreiro. Caraca, tem um monte de pedreiro que tem um abdômen definido. Aí você fala, mano, às vezes o cara nunca passou nem na porta de uma academia e o cara tem o abdômen definido. Existe a musculatura e existe uma camada de gordura que tá em cima. Se você tiver com essa camada de gordura muito grossa, ou seja, se você tiver gordo, se tiver com pochete, não vai aparecer o abdômen. Simples assim. Em contrapartida, se você tiver essa camada de gordura fina, não importa o que você faça, o abdômen vai aparecer. Eu tô trazendo uma questão que se refere ao percentual de gordura, que se refere à capa de gordura que está em cima do abdômen. Lala, como eu faço para diminuir a gordura do corpo? Existem várias estratégias. Então, existe estratégia de déficit calórico, mas o déficit calórico, como é que a gente faz, então? Caraca, vai tirar comida? Vai aumentar o exercício? Compõe esse déficit calórico de que forma? Com mais proteína? Com menos carboidrato? Ou o carboidrato tem que estar bom e tal? E percebe? Aí começa a complicar em cima do déficit calórico. Então, um primeiro passo é ter esse abdômen, para ter esse abdômen definido, né? É ter esse percentual de gordura mais baixo. Mas, gente, esse é só um passo. Vamos falar do segundo passo, que se refere ao músculo, beleza? Então, a gente vai falar agora de como trabalhar essa musculatura para esse abdômen ficar definido. Eu disse agora há pouco que muitos atletas de fisiculturismo não fazem abdominal e têm um abdômen definido. Se você chegar num percentual de gordura tão baixo, assim como de um atleta de fisiculturismo, caraca, você também vai ter o seu abdômen definido. Mas a questão que fica é, para chegar nesse percentual de gordura é brabo, né? Um atleta de fisiculturismo, ele chega num percentual de gordura muito baixo. Então, existem algumas estratégias para que a gente consiga alcançar esse percentual de gordura e existem outras estratégias para a gente deixar esse músculo aparente de forma mais fácil. O que eu vou te falar aqui agora vai fazer com que o seu abdômen ele já apareça, ele já fique definido com um percentual de gordura mais alto. Ou seja, você não precisa emagrecer tanto e o abdômen já vai aparecer. Aqui a gente tem bem o músculo mesmo, né? Ó. Então a gente tem a parte que é músculo, que é essa parte vermelhinha, e essa parte que não é músculo, essa parte branquinha. Se a parte vermelha é músculo e se essa parte vermelha eu consigo deixar ela maior, se eu olhar o abdômen de lado, eu consigo deixar ele mais volumoso nesse sentido de ele ficar mais para frente, ficar mais protuso. Gente, eu tô falando do músculo. Então, se eu hipertrofiar o músculo do abdômen, eu consigo deixar ele mais para frente. Lembra que eu falei que a parte vermelha aqui ela aumenta, mas a parte branca não. Então, o que vai acontecer aqui? Vai criar uma diferença maior de altura entre o que é abdômen e o que não é abdômen. A gente chama isso de sulco. É como se fosse um vão. Então, se eu deixar esse músculo maior, eu vou aumentar o vão que tem entre músculo e essa parte branca. E quando eu faço isso, gente, fica mais fácil desse músculo aparecer. Porque como esse vão vai ficar mais profundo, por mais que eu esteja com um percentual de gordura um pouco mais alto, mesmo assim já vai dar essa diferença e eu já vou conseguir ver exatamente o desenho do abdômen, porque ele está mais desenvolvido e isso faz com que eu veja com mais facilidade. Vocês conseguem entender isso? E aí eu falo o seguinte para vocês: um atleta de fisiculturismo, ele não se preocupa com isso porque ele vai chegar lá com o abdômen definido, porque o percentual de gordura vai estar muito baixo. Agora, se você quer, mesmo com o percentual de gordura um pouco mais alto, deixar esse abdômen definido, caraca, o caminho é exatamente deixar esse músculo um pouco maior. É hipertrofiar o músculo do abdômen. E o legal é que isso vai exatamente contra aquelas estratégias antigas de abdominal, de ficar fazendo 50 mil abdominais. Serve para mulher também? Também, Jéssica. Mas para mulher ainda vai ser mais interessante o que eu vou trazer depois desse passo aqui. Se o músculo fica maior, esse abdômen define mais fácil. Você não precisa ficar sofrendo tanto com o abdômen, assim, um percentual de gordura tão baixo para esse abdômen aparecer. Como então a gente faz para que esse músculo fique maior? Não tem nada a ver com aquela estratégia antiga de ficar fazendo vários e vários abdominais.
E uma coisa que é muito importante trazer, tá, gente? Quando a gente olha pro músculo e olha pra gordura, por mais que um tá em cima do outro, então imagina que essa minha mão é músculo e essa minha mão é gordura. A gordura tá em cima do músculo aqui. Influencia em nada na gordura trabalhar o músculo. Então, se eu ficar fazendo abdominais aqui, ó, não vai influenciar em nada na gordura. Então essa é uma coisa que a gente já falou bastante e, caraca, é sempre bom reforçar. Fazer abdominais não vai queimar a gordura da barriga. Fazer abdominais não vai fazer com que o seu percentual de gordura baixe. Mas, se você fizer o abdômen, né, ou melhor dizendo, os abdominais com a estratégia certa, vai ajudar a definir seu abdômen. Vocês cansaram já de ouvir a gente falando que fazer abdominais não define o abdômen, não é? Então, a gente mudou essa ideia. Se falava muito, se acreditava, melhor dizendo, né, que fazer abdominal ia definir o abdômen. Por que se acreditava nisso? Porque, pô, se eu fizer muito abdominal, aí vai queimar essa gordura e aí meu abdômen aparece. Então, isso não acontece. Mas a gente falava a seguinte frase: fazer abdominais não define o abdômen. Porém, hoje, eu viro para você e falo o seguinte: fazer abdominais, sim, ajuda a definir o abdômen. Mas não é que ajuda a definir o abdômen porque você vai queimar a gordura da sua barriga. Não é isso. Ajuda a definir o abdômen, por quê? Porque se esse músculo fica mais alto, fica mais fácil definir. Porque o vão entre um gominho e outro, ele fica mais fundo. Se o vão entre um gominho e outro fica mais fundo, fica mais fácil ele definir. Então, vocês conseguiram se ligar qual é a estratégia da parada? Vamos pegar aqui, ó, abdômen definido. Vamos ver isso aqui, ó. Já começa a aparecer, né? Já tem ali um abdômenzinho, né? Seguinte, aqui a gente começa a ver o abdômen dele, não já começa? Já tem um abdominalzinho ali, né? Agora olha esse aqui, ó. E esse é legal que ele tá até meio de lado, então dá pra gente ver que tá mais fundo aqui, ó. Vocês conseguem identificar isso, gente? Esse aqui também já tem um volume de abdômen legal ali, ó. Ó como que tá fundo aqui, ó. Esse cara, por mais que ele esteja com um percentual de gordura um pouco mais alto, o abdômen dele vai aparecer, porque tem volume muscular ali embaixo. Olha esse aqui, como que dá pra ver o quanto que o músculo tá desenvolvido, ó. Esse já tá mais rasinho, ó, tá vendo? Mas mesmo assim ele tem um abdômen até que desenvolvido, mas percebe que o suco ali, o vão entre um músculo e outro é baixo? Esse aqui já é mais profundo. Vocês conseguiram entender isso? O quanto que, se o músculo tá maior, se a gente tem um espaço mais profundo entre um músculo e outro, caraca, esse abdômen vai definir de forma mais fácil. E aí entra a mesma frase que a gente falava antes, porém hoje a gente fala que funciona. Então sim, se você fizer abdominais e se você trabalhar o seu abdômen de maneira a desenvolver esse músculo, a fazer esse músculo crescer, vai definir seu abdômen mais fácil. Existem várias estratégias para isso. Uma coisa que eu posso falar para ser simples aqui, para conseguir trazer de forma fácil, você tem que entender que seu abdômen é um músculo como qualquer outro do seu corpo. Existem estratégias específicas para ele, mas você precisa trabalhar ele de uma forma intensa que ele desenvolva. O primeiro passo é reduzir gordura, e a gente falou do déficit calórico. O segundo passo é a gente desenvolver essa musculatura do abdômen para que ela fique mais alta e aquele vão que tem entre um músculo e outro, que ele fique mais profundo. Então, isso também vai ajudar muito a ter o abdômen definido. Existe estratégia para fazer esse músculo ficar mais forte, para ele ficar maior, e essas estratégias a gente vai abordar no evento. E existe estratégia, olha só o que eu vou falar agora. Agora há pouco, uma mulher perguntou se isso funciona para mulher. E eu falei assim, ó, segura que daqui a pouco eu vou falar uma parada que funciona até mais. Então vamos aqui, ó, reto do abdômen. Gente, reto do abdômen é o nome desse músculo aqui, tá? Então, vamos aqui, ó, se liga. E essa imagem aqui, ela tá legal, ela só tá pequena, né? Aqui ele tá em verdinho, mas vocês entendem que é o músculo reto do abdômen, né? O músculo que a gente vê, o músculo que fica definido, que a gente gosta, é esse cara aqui. E aqui a gente tem só o esqueleto e o músculozinho, né? O músculo, ele tá preso aqui em cima, aqui no meio, ele não tá preso em lugar nenhum, e aí ele tá preso aqui embaixo. Então o músculo tá preso aqui em cima, no meio ele tá solto e ele tá preso embaixo.
baixo. Agora, eu vou perguntar uma coisa pra gente. Aqui dentro, se a gente pegar essa imagem aqui, a gente consegue identificar o músculo que a gente tá falando, certo? E a gente vê o corpo. Aqui dentro, o que tem? Coloca aí para mim nos comentários. O que tem aqui debaixo desse músculo, debaixo de tudo isso aqui? Lá dentro da nossa barriga tem o quê? E fala aí. O que tem lá dentro, gente? Alguns órgãos. Os órgãos. Tem gordura também, verdade. Vai ter o que a gente chama ali da gordura que fica mais interna, né, e tal. Gordura visceral. Legal, gente. Tem os órgãos. E não sei se vocês sabem, mas os órgãos, eles ficam meio soltos aqui dentro, sabia? Eles têm, cada um tem o seu lugar ali. Mas eles não têm nada que segura eles no, vamos dizer assim, lá próximo das nossas costas, da costela lá atrás. Se os órgãos eles estão aqui soltos, a questão que fica é a seguinte, ó. Se você tem toda essa musculatura do abdômen, se você tem toda a musculatura do abdômen enfraquecida, esses órgãos, eles empurram o abdômen para frente. Lembra que eu falei que no meio ele é solto? Então ele tá preso lá em cima, ele tá preso lá embaixo, no meio ele tá solto. Se no meio ele tá solto, o peso dos órgãos acaba fazendo com que esse abdômen fique para frente. E aí você vai ouvir algumas pessoas falando também sobre a ideia de, tem estômago alto. Já ouviu isso? Claro, existem outras questões aí junto. Se o abdômen, a musculatura, tudo isso que a gente tá falando, gente, se o abdômen tá fraco, vai ficar com a barriga protusa, vai ficar com a barriga meio que para frente. Me dá um ok aqui quem pegou essa ideia e fala, caraca, velho, então se eu tiver com a musculatura do abdômen meio frouxa, caraca, minha barriga vai ficar grande. Você pode até ter o percentual de gordura baixo, você pode até estar com o abdômen marcando, mas a barriga vai ficar grande. Vocês conseguiram se ligar nisso? Olha isso. Quando a gente fala das meninas, a gente vai falar que se vocês meninas tiverem essa parede do abdômen forte, essa barriga, ela vai ficar mais controlada. Você vai ficar com a barriga reta, só pelo fato de ter essa musculatura forte, essa musculatura rígida. E aí o que é interessante, Mel? Existem sistemas de treino para isso, porque tem como a gente treinar um músculo para deixar ele maior, com mais volume, e tem como a gente treinar um músculo para deixar ele mais rígido. E aí, mano, como é que faz tudo isso? Primeiro passo da nossa aula de hoje, eu tô passando para vocês o passo a passo, né? Então, ó, primeiro passo da aula, o percentual de gordura tem que estar mais baixo. Existe estratégia para isso. Segundo passo da nossa aula, se você desenvolver, se você deixar esse músculo maior, se você deixar esse músculo mais forte, o vão que tem entre um quadradinho e outro, entre um gominho e outro, vai ficar maior e esse músculo vai definir mais fácil. Terceiro passo da nossa aula de hoje, se você deixar essa musculatura mais rígida, você vai ter o abdômen mais controlado, não vai ficar com aquela barriga solta, o abdômen vai ficar mais controlado. E aí, claro, existe estratégia específica para isso. Quem aí gosta de ter sabe o abdômen para dentro, assim? O pessoal chama de barriga negativa. Quem aí se interessa por isso? Tipo, a gente falou de ter o abdômen reto. A gente consegue dar um passo ainda e ter o abdômen mais controlado do que isso. Ainda mais controlado, ainda mais para dentro. Aqui a gente tem uma imagem que ela ensina muito, velho. Caraca, agora ficou da hora. Então, ó, a gente consegue ver oblíquo externo. O oblíquo externo é essa parte lateral do nosso abdômen aqui, aquele que faz, né, as marcações assim, tipo... Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte na lateral do abdômen do rapaz aqui, ó. Esse aqui é o oblíquo, certo? Então a gente nem vai dar tanta atenção para ele. O que eu quero trazer de forma bem interessante é o seguinte. A gente tem os oblíquos externos, a gente tem aqui o abdômen que a gente está falando até agora, beleza? E aí, olha que legal, ó, essa imagem ela cortou aqui o abdômen, ó, tá vendo? Cortou o oblíquo interno também, e ela tá mostrando lá dentro esse músculo aqui, ó, esse músculo que se chama transverso do abdômen. Se a gente pegar e colocar aqui na guia transverso do abdômen, olha que interessante, Mel. Olha a posição que esse músculo tá. E detalhe, tá? Esse músculo ele é mais profundo, tá bom? Ele fica lá embaixo. Se a gente fortalecer esse músculo, pelo fato, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas assim, ó, quando a gente olha pro reto do abdômen, ele é um músculo, essa imagem aqui mostra, né? Olha a direção que ele tá, né? Então ele tá assim, ó, ele tá para cima e para baixo, certo? Tá completamente vertical. Então, quando esse músculo contrai, ele puxa a parte de cima e puxa a parte de baixo. Ele faz isso, ó.
Por isso que quando a gente faz abdominal, a gente trabalha esse cara. Olha a direção da fibra. Então, quando esse músculo contrai, ele puxa a parte de cima para baixo e a parte de baixo para cima. Legal? Ele faz isso. Agora, olha o transverso do abdômen aqui do lado, ó. Ele tá, gente, assim, ó. Caraca. O transverso do abdômen, ele tá exatamente assim, ó. Então, o reto do abdômen tá assim, então ele contrai, ele faz isso. O transverso, ele tá assim, ó. Então, quando ele contrai, ele faz isso, ó. Gente, qual é a grande sacada aqui? Se você fortalecer o reto do abdômen, a parte que está no meio, essa parte do meio, ela vai ser empurrada para trás, porque no meio tá solto. Então ela tá presa em cima, tá presa embaixo. Se ele tá forte, você já vai ajudar você na postura e etc. Mas esse abdômen que tá lá na frente, ele vai vir para trás. Agora, o transverso do abdômen, o fato dele estar exatamente nessa direção, quando ele fica mais forte, quando ele fica mais tensionado, ele vai, primeiro, empurrar ainda mais esse abdômen para dentro. A sua barriga vai ficar ainda mais controlada. E outra, se ele estiver bem forte mesmo, ele vai até afunilar a sua cintura. Gente, vamos ver de novo o formato dele. Vocês vão ver que ele dá a volta no abdômen, ele dá a volta na sua barriga, ele vai lá nas suas costas e ele fecha aqui na frente. Então olha aqui, ó. Tá vendo que ele vai lá do lado? Vamos pegar uma outra imagem aqui, ó. Que essa aqui, ela tá num ângulo que dá pra ver bem, né? Percebe? Ela pega toda a parte aqui da frente, ou seja, vai ajudar a trazer essa barriga pra trás, né? Pra dentro. E ela pega toda a parte lateral aqui, ó. Ou seja, vai afinar a sua cintura. Caraca, o que a gente aprende com isso? Se você fortalece seu reto do abdômen, eu tô falando de deixar a musculatura mais tensa, tá? Meu, o músculo já vai trazer sua barriga pra dentro. Se você fortalece o transverso do abdômen, vai trazer sua barriga para dentro e ainda vai fazer com que a sua cintura fique mais fina. Vocês conseguiram entender isso? Dá um ok aqui quem conseguiu entender esse negócio. Demorou-se muito para essas fichas caírem pra gente. Caraca, a gente olhar para tudo isso e falar assim, então vamos trabalhar de forma a manipular essas coisas. Porque até então a gente olhava para tudo isso e falava, beleza, isso existe, tal, não sei o quê, mas não fazia trabalho para manipular tudo isso. E aí, um exercício que vai te ajudar a fortalecer o transverso do abdômen, algumas pessoas colocaram aí, é a prancha ventral. Caraca, a prancha ventral vai ajudar. Exatamente porque quando você faz a prancha, você coloca todo o peso dos seus órgãos completamente o transverso do abdômen. Então, quando você coloca todo o peso de todos os órgãos contra o transverso do abdômen, caraca, para você conseguir manter a sua barriga ali, posição certa, vamos dizer assim, ele faz muita força. E sim, gente, o vácuo também ajuda. Tema da aula de hoje, abdômen definido passo a passo. Primeiro passo, gente, percentual de gordura mais baixo. Segundo passo, deixar esse abdômen mais desenvolvido, para que o intervalo ali, o vão entre um músculo e outro fique mais profundo. Isso vai definir mais seu abdômen. Terceiro passo, deixar esse abdômen mais tenso, essa musculatura mais enrijecida, e aí a gente vai ter o abdômen mais controlado. Terceiro passo, fortalecer o transverso do abdômen, porque o transverso do abdômen é como se fosse uma cinta natural do nosso corpo. E aí, se ele tá mais forte, ele puxa o nosso abdômen mais para dentro e também vai fazer com que a nossa cintura fique mais fina. Tudo isso é o que hoje a gente usa para potencializar você ter o abdômen definido.